Fala pessoal, Michel aqui diretamente do posto de comando. O vídeo de hoje é como você vai montar o teu processo comercial para chegar nos 6 dígitos mensais. Porque eu posso sustentar essa minha fala e toda essa minha aula com base no que eu já criei na minha agência. Eu tenho uma empresa que é uma agência de marketing e vendas para clínicas de harmonização facial. Eu não atendo clínicas de estéticas nem clínicas odontológicas. São clínicas de harmonização facial. O meu primeiro conselho para isso, que todo esse meu processo comercial que eu vou te ensinar aqui agora, é com base se você tiver uma comunicação ultra nichada. O que quer dizer isso? É você falar com um grupo muito específico. Não são médicos, não são dentistas, por exemplo, não são corretores de imóveis. É algo além disso. Por exemplo, para dentista seria, por exemplo, dentistas que fazem lentes e facetas, por exemplo. Algo mais profundo da comunicação, algo mais aprofundado. Isso aí pode ser sustentado na minha fala com base no meu produto, que para eu conseguir replicar a minha estratégia e ter mais pessoas mais clientes da minha empresa, conseguir escalar com margem de lucro e mantendo um time mais enxuto. Mas esse vídeo aqui é para... Essa minha fala sobre produto é para outro vídeo aqui do meu canal. Quem sabe eu faço no próximo. Mas essa aqui é como você vai montar um processo comercial. E o primeiro, a base de tudo isso é que você tenha uma comunicação ultra específica. Você fale com um grupo de pessoas que têm uma dor em comum. Eu falo para clínicas de harmonização facial que já têm a agenda lotada e querem aumentar o faturamento trabalhando a mesma quantia ou menos. Eu implemento um mecanismo único que permite que elas faturem mais trabalhando a mesma quantia, só que ao invés de vender tickets baixos, elas vão aumentar o ticket médio. Então é para essa pessoa que eu falo e é isso que eu faço, tá? Mas vamos lá. O processo comercial inteiro começa num bom e velho anúncio de marketing, tá? Como é que vai funcionar esse anúncio de vocês? Eu recomendo que vocês comecem a testar em vídeo anúncios. Pode ser em textos, só que em textos é menos abrangente. A pessoa vai ler um texto seu num anúncio, por exemplo, num card do Instagram ou num Stories, é pouca informação que ela vai ver. Então, anúncios funcionam escrito também, mas eu recomendo que você vá para anúncio escrito quando você tem mais investimento em tráfego, por exemplo, ou já tem uma boa base de audiência, já conhece você, ou fazer o bom e velho remarketing também é interessante para anúncios escritos. Mas o que você mais deve testar são anúncios em vídeos. Por que em vídeo? Porque a pessoa já vai te conhecer, vai ter o primeiro contato com uma pessoa real. Como diz o Ícaro de Carvalho, pessoas compram de pessoas. Então é imprescindível que a pessoa te enxergue no anúncio para ela já te conhecer e saber que não é um golpe. Se você tiver um cenário bonito, tudo isso é essencial, tá? Um cenário bonito, uma boa edição, não fazer volume por volume. É interessante e essencial que no começo você teste vários e vários criativos, vários e vários anúncios. Só que não são anúncios de qualquer forma, são anúncios com volume, você vai ter bastante quantidade de anúncios no primeiro momento, mas com qualidade. Então é um bom e velho feijão com arroz. Não precisa pegar um filmmaker ou uma grande edição para conseguir melhorar seus criativos, tá? É bom que você tenha uma edição base no começo para você testar. A partir do momento que você sentiu que ele foi um pouco melhor, você já vai tentar melhorar o anúncio, botando mais imagem no decorrer. Botando uma música, botando legenda mais bonita e uma edição maior. Mas, primeiro, você precisa de um bom e velho anúncio com você aparecendo em vídeo. E a estrutura desse vídeo é a seguinte, tá? Olha só, essa aqui é uma parte mais importante desse vídeo, porque se você não tiver cliques no seu anúncio de pessoas qualificadas, o restante do processo comercial vai por água abaixo, tá? Então, a base disso aí vai ser um bom anúncio. Com essas etapas aqui, ó. A primeira etapa importante é você ter um bom hook, uma frase forte no começo de impacto. Não comece com a frase com donos de clínicas de harmonização facial, donos de academia, donos de restaurante delivery. Essa frase aqui, beleza, é algo que já chama a atenção da pessoa um pouco, mas é algo muito fraco, é algo muito genérico. Por que genérico? Porque todas as pessoas estão nichadas para esse mesmo segmento de mercado que você, vão começar os anúncios dessa mesma forma. Então, eu recomendaria começar com uma frase mais forte, algo mais de impacto no começo, um hook para elas pensar, opa, como assim? E aí, para você conseguir fazer isso, é pensar o que o mercado prega como verdade e você não. E você acha que isso aí está errado ou que pode ser melhorado. Por exemplo, eu falo aqui que olhar as métricas do comercial, por exemplo, olhar o CPL, olhar o custo por reunião, olhar o custo por lead, olhar, por exemplo, o custo por venda, tudo isso aí é interessante, mas
é uma pequena parte de um todo. O que mais importa é você ter um produto que solve uma dor e ter retenção de clientes. Que isso aí, ter retenção e case sucesso mostra que o teu produto realmente soluciona um problema, tá? Então, olha só o que eu fiz. Eu mostrei que, não estou falando que não é importante, que você não deve olhar para os números do comercial, mas é que ele está dentro de uma ideia maior. É isso que você deve fazer. Nos primeiros 3 segundos, 3 é muito pouco para você conseguir falar, né? Mas os primeiros 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos, você precisa imprimir uma ideia que seja diferente do meio comum, né? Por exemplo, clínicas de harmonização facial, a gente chega num gancho, por exemplo, doutora, não venda mais procedimentos, e sim venda protocolos. Ou doutora, olha só essa ideia também que é bem interessante, fala assim, ó, doutora, a clínica de harmonização facial não é mais tão rentável como era 2 anos atrás, né? Uma frase forte no começo, algo que ela se sinta parte daquela ideia. Se já é uma ideia contra-intuitiva, ou, por exemplo, para de vender Botox, claro, é um gancho meio fraco, mas com essa ideia no começo do vídeo, algo contra-intuitivo do teu meio, já começa a melhorar, começa a pessoa a prestar atenção no seu vídeo. Mas, Michel, meu hook, por exemplo, para de vender Botox. Não é isso que eu quero imprimir para a pessoa, não é que ela pare de vender Botox, mas eu preciso de uma frase solta só, não mostra o meu contexto, é que passa para a segunda etapa de um bom anúncio, que é um bom contexto para o primeiro gancho. Por exemplo, doutora, pare de vender Botox. Seu ticket médio fica sempre baixo e você sempre enche a sua agenda, seu WhatsApp com pacientes desqualificados para comprar um protocolo de alto ticket. Sustentei a minha fala. Mostrei para você o que é o melhor. Por exemplo, vamos lá, estou falando para a dona da agência, né? Eu não olho mais o custo por lead, porque eu me interesso em reter bons clientes na minha agência. Eu já começo a melhorar, a ter um gancho um pouco mais, um gancho forte com um contexto para eu entender. Tá, entendi. Não é esse horror todo, mas existe outro caminho. Eu quero escutar você falar mais, me fala mais. Porque, como é que eu faço para reter o cliente? Ou por que isso aí? Me conta mais essa história. Então, o primeiro hook, o gancho inicial, para prestar atenção no vídeo, o contexto sustenta a tua primeira frase, né? Então, beleza. Tem um bom hook, um hook é uma frase, um contexto vai uma frase, mais uma frase, duas linhas, um pouco para te conseguir falar um pouco mais do que o hook, e aí você faz o gancho para a história. A história você vai contar o porquê isso não é interessante. Eu atendo todos os dias doutoras igual a você que acham que vender Botox vai aumentar o faturamento, mas acontece que você não consegue atender 50 horas por dia e mês, se contrata uma segunda pessoa para a sua clínica de harmonização, não vai ser tão eficiente porque ela trabalha que nem você. É por isso que eu criei o protocolo MIS, que é o que eu chamo, entendeu? Essa que é a ideia. Dom Hook, um contexto, a minha história é para eu convencer a pessoa que existe um mundo melhor. Existe um caminho onde ela para de fazer aquilo que ela está fazendo hoje, que não vai trazer resultado. No fundo, ela sente isso, mas ela precisa de uma nova visão, um novo caminho. Aí é que eu apresento o meu mecanismo único carimbado. Isso é essencial também para o teu anúncio. Ter um mecanismo único carimbado. O nome da minha agência é Harmoniza Pro e o nosso mecanismo único é o protocolo MIS. Então, isso imprimindo nos anúncios, fica mais claro na cabeça das pessoas o que eu faço. Beleza, se ela para de vender Botox, você vai vender procedimentos protocolos de alto ticket, beleza, é uma informação irrelevante. Mas como que eu faço isso? E aí eu justifico isso que eu faço no meu protocolo MIS, no meu mecanismo único. Então, eu consegui imprimir na cabeça da pessoa uma história com o meu diferencial, com o meu mecanismo único. Beleza, hook, contexto, história com diferencial e, por final, um CTA. E o CTA é aqui onde muitos donos de agências erram, porque o CTA não é para vender o meu serviço. O CTA vende a próxima etapa. O CTA, tudo no teu processo comercial inteiro, uma parte vende a outra. E assim, sucessivamente, até o vendedor, no final, fazer a venda para o nosso serviço, para ele entrar dentro da minha agência e fechar o contrato, né? Então, o anúncio é fazer um CTA para a próxima etapa. A próxima etapa, então, vamos lá, minha segunda parte do meu processo comercial é um bom anúncio, e a segunda parte é um formulário. Por que um formulário direto? Por que não faz uma landing page? Muitas pessoas fazem landing page. Por que eu não recomendo fazer landing page? Porque o teu anúncio já gera uma conexão suficiente e um argumento suficiente para a pessoa se cadastrar no formulário e falar com o meu closer, falar com o meu vendedor. Porque se a pessoa entrar numa landing page, pode ser que eu perca muito contato ali. A pessoa entrou na landing page e não consigo coletar os dados dela. Poderia botar, por exemplo, pop-up na página, mas não é mais inteligente. Eu vou pedir um nome, e-mail, telefone. Não é informações suficientes para eu conseguir levar essa pessoa até a call. Então eu corto a landing page e vou direto para o formulário. Onde no formulário, aí que vai o CTA do anúncio. CTA do anúncio tem que vender o formulário. Clique abaixo,
e se cadastre com as informações relevantes ou preenche o formulário abaixo que eu vou entrar em contato contigo para te dar uma consultoria no 1-a-1. Consultoria comigo, uma consultoria com a minha equipe, com a minha empresa, entendeu? Então, no anúncio você vai vender o formulário. O formulário, uma dica interessante é a seguinte: comece sempre pela pergunta mais fácil de ser respondida. E não é o nome. A pergunta mais fácil de ser respondida é aquela que a pessoa não precisa digitar. Ela precisa só selecionar, como se fosse um teste de múltipla escolha. Onde tem a pergunta, por exemplo, em qual área você trabalha? Harmonização facial, corporal ou outro? Só um exemplo qualquer para vocês entenderem bem aqui, né? Mas essa aqui é a ideia, que as primeiras perguntas, você não peça o nome. Inclusive no livro do Elon Musk aqui, olha só que loucura que o Elon Musk faz. Ele começou na PayPal lá, ele não queria pedir o nome. Por que eu vou pedir o nome da pessoa? É só e-mail. Quanto menos perguntas no formulário, mais fácil a pessoa tende a responder. Não precisa saber o nome, se é o teu e-mail da pessoa, já tá bom o suficiente, entendeu? Então essa aqui é a lógica principal. Para isso, que então as primeiras perguntas precisam ser para a pessoa responder. Vamos supor que o teu formulário tenha 10 perguntas, tá? Se a primeira começa com... As primeiras 3 começam muito complicada, a pessoa vai parar de responder no meio. Então, as primeiras... no começo já. As primeiras perguntas tem que dar a sensação de facilidade e aí... Primeira pergunta, múltipla escolha. Ali pela quinta e sexta pergunta, perde o nome, e-mail e telefone, por exemplo. Por quê? Porque ela já respondeu 4, 5 perguntas. Então é mais fácil ela continuar ali. Já que eu já estou aqui, estou quase terminando o formulário mesmo, eu vou responder o resto, entendeu? Essa que é a sensação. Não quero dificultar o começo do formulário. Eu quero finalizar, eu quero que a pessoa finalize o formulário, né? Então eu quero que botar informações importantes no começo, tem múltipla escolha, e depois eu vou entrando mais no conteúdo mais a fundo, tá? Qual que é o objetivo do formulário? É que no formulário a pessoa entenda... Ela me dê motivos para eu qualificar ela para uma reunião, porque ela vai assistir que ela vai responder o formulário para ganhar uma reunião no final. E no meio do formulário eu faço umas perguntas para ela mais ou menos entender o meu preço. Botando alguns cases de sucesso eu coloco no meu formulário, algumas frases indicando mais ou menos quanto custa o custo médio de uma cliente nossa, na nossa agência, por exemplo. Um custo médio de um pacote aqui na nossa agência é de 3.500 mensais contando investimento com anúncios, por exemplo, entendeu? Onde a gente tem mais ou menos uma base de valores, tá? Podem decorar um pouco alto, mas essa é a principal questão. As outras 10 perguntas, tu tem que entender o teu nicho para ver o que perguntar, para fazer sentido para o teu closer usar na reunião, entender mais o negócio da pessoa, se ela é realmente qualificada para o serviço contigo ou não, né? Então, beleza. O anúncio, vende o formulário, no final do formulário, a pessoa que for qualificada para isso, você vai lá e manda ela para o Calendly. O Calendly é uma ótima ferramenta para a pessoa conseguir marcar a reunião no automático. Então ela vai lá, ela mesma escolhe a reunião, escolhe o dia da reunião, por exemplo, hoje é 13 de março, escolhe tipo dia 6 de março às 17 horas. Então já escolheu a reunião, marcou a reunião no Calendly. As pessoas que não marcarem reunião, que pararem de responder o formulário antes, eu consigo coletar os dados parciais dessa pessoa. Se você mexer nas plataformas aí de formulário, como o Typeform que a gente utiliza aqui, vai fazer isso facilmente na tua coleta de dados. Vai ser bem tranquilo de fazer isso. Só baixar pegar o Typeform e assinar o plano lá. Tem outros formulários, mas eu só uso o Typeform, então eu sei que ele já tem essa função. Beleza, marcou no Calendly, a pessoa que marcou no Calendly. O que acontece agora? Quarto passo, processo comercial, SDR entra em ação. A SDR vai entrar em ação com as pessoas que agendaram reunião e aquelas que não agendaram, que vai colher o lead parcial. Por que vai entrar em contato com as duas? Aquela que colheu o lead parcial, a pessoa teve o mínimo interesse. Ela respondeu algumas perguntas, porque eu boto para colher o lead parcial na metade do formulário. Então, já tem algumas pré-perguntas para eu conseguir, para a minha SDR, entender um pouquinho do processo, como é que está a empresa da pessoa e entrar em contato com ela batendo forte nas dores dessa pessoa, para que isso... para ela conseguir vender a nossa reunião, vender a consultoria. Vender, no caso, eu digo vendendo de graça, nossa consultoria de graça, mas vender, no caso, a ideia da pessoa que é uma consultoria muito importante. Por exemplo, se eu tivesse uma reunião hoje com, sei lá, com o Santos está morto, com o Elon Musk, por exemplo, mais fácil, está aqui do meu lado. Com o Elon Musk, eu não faltaria nem a pau, entendeu? Porque é muito valor agregado nessa minha reunião. Então, o lead falta na reunião contigo porque... ou aconteceu um problema muito inesperado, mas isso são pouquíssimas vezes, né? Mas a maioria das vezes ele não viu tanto valor na reunião contigo. Então a SDR vai fazer esse papel de vender a reunião com lead parcial e com lead completo também vai continuar revendendo a reunião, todo ponto. Então tendo uma gama de conteúdos para qual nutrir a pessoa, para quando chegar o dia da reunião, a pessoa comparecer na reunião, né? Então o papel da SDR, depois que marcou no Calendly, já tentei fazer diferente, pessoal. Marcar no Calendly e entrar na call. O no-show é muito alto. A taxa, o no-show seria... a pessoa
faltar na reunião. O número de faltantes é muito alto, a porcentagem de faltantes é muito significativa. Então, um processo comercial aqui, nutrindo o lead até o dia da reunião e confirmando a reunião com ele no dia, vai facilitar o comparecimento dele. Então, beleza. Anúncio, formulário, calendar, SDR, entra em contato para continuar vendendo a reunião e confirmar a reunião. E de confirmou a reunião, compareceu a reunião, aí é com o closer. O closer nunca vai vender ferramentas. Não vai vender tráfego pago, não vai vender social media, não vai vender implantação de CRM. O closer vai fazer um diagnóstico do negócio da pessoa com base nas perguntas que ele já tem respondida e com que ela vai perguntar mais para a pessoa na hora da reunião e vender o sonho no final. É que nem vender um pacote de casamento, entendeu? Vender uma assessoria de casamento, vender um buffet de casamento. É muito mais fácil vender algo mais caro e é mais fácil vender mais caro e é mais fácil vender também porque está vendendo um sonho. Como assim tu não quer contratar a nossa agência? Como assim você não quer contar o meu buffet de casamento, o meu buffet para o teu casamento? Não importa se é caro. Claro, não é com essas palavras, né? Estou dando só um exemplo aqui para vocês entenderem bem. É para o seu casamento. Tu não quer gastar 5 mil reais no seu casamento, 10 mil reais no seu casamento. É o dia mais importante da sua vida. E você não vai gastar dinheiro. Daqui, como é que você vai falar para os seus filhos que seu casamento não foi do jeito que você queria? Ou mostrar as filmagens, não tá do jeito que você quer, enfim. Vender sempre o sonho para a pessoa, né? Vender o sonho de que eu consigo dar o próximo passo com ela. Então, reafirmar essa minha posição com QI e sucesso e também com o meu mecanismo único. Eu apresento o meu mecanismo único com as nuances do que eu vou entregar para a pessoa, mas o foco não é no entregável. O foco é que eu consigo resolver. A pessoa na cala quer uma confirmação, que você consegue resolver o problema dela, que você consegue fazer ela passar para o próximo nível. Essa é a confirmação que ela precisa. Beleza. O closer fez a call, ele encantou a pessoa, tal, fez a call, fechou na hora, contrato fechado, vai para a operação. Não fechou o contrato. A pessoa não fechou na hora. Preciso falar com meu marido, com meu pai, meu sócio, não sei o que lá, preciso pensar mais, preciso ver se o financeiro vai liberar pagamento, não sei o que lá, preciso cancelar contato com a minha outra agência. Então, tudo isso às vezes acontece. A maioria das pessoas vai fechar na call. Inclusive, meu palpite é o seguinte, esses closers que postam resultado ali no Instagram, fazendo call ao vivo, fechando call na hora, vai começar a diminuir. As pessoas estão ficando um pouco enojadas de fechar na call, entendeu? É muita pressão em cima. Pô, eu preciso pensar. É meu jeito de ser, cara. Eu não consigo fechar na call dar o sim pra ti agora. Eu preciso dar uma volta e caminhar e pensar. Porque eu necessito disso aí. Eu não posso falar contigo sim agora. Eu preciso pensar, enfim. Beleza. Aí a maioria das pessoas não vão fechar na call na hora. E aí, o que acontece depois? O closer continua mantendo contato no follow-up com a pessoa. Mandando QI de sucesso, mostrando doutoras felizes, mostrando o conteúdo que a gente entrega para os nossos clientes de assessoria, mostrando toda a nossa expertise e como ela se beneficiaria fechando com o contrato. Então, o close continua uma gama inteira de follow-ups. Caras, esse é o processo comercial que tu precisa ter. Bom anúncio, com um formulário no começo, facilitando com questões de múltipla escolha. O terceiro ponto é ter uma ferramenta, o Calendly, para a pessoa marcar a reunião, para agendar a reunião mais facilmente. Já fiz o teste, ao contrário, não funcionou muito bem. O quarto ponto, SDR, entrar em contato com quem marcou a reunião e com quem não marcou também, para tentar marcar a reunião e confirmar a reunião. O quinto passo é uma call com closer, com o vendedor. E o sexto passo, se a pessoa não fechou na call, é ir para o follow-up. Com esses passos, tenho certeza absoluta, porque eu já fiz esse processo na minha empresa e deu certo. Então, acredito que na tua vai dar também, só precisa sempre otimizar. Testes e mais testes, otimizações e sempre uma análise do que foi feito. Não dá para tu jogar fora ou ignorar o que já foi feito. Tu precisa aprender com os teus erros e com os teus acertos também. O mais importante do que acertar ou errar é saber o porquê você acertou e o porquê você errou. Pessoal, uma honra ter você comigo no dia 13 de março, segunda-feira pré-carnaval. Carnaval é amanhã, né? Peço que vocês se inscrevam no meu canal aqui embaixo, dê um like no vídeo, visite meu Substack. Vou ficar imensuravelmente feliz em ter vocês como um novo inscrito no meu YouTube. Valeu, meus queridos. Até amanhã e tchau, tchau.